O payroll de agosto confirmou a tendência de um mercado de trabalho mais desacelerado nos Estados Unidos, com a criação de apenas 22 mil vagas no mês. O dado reforça a percepção de que a economia americana perde fôlego após meses de forte atividade. No Brasil, o destaque na última semana foi para o PIB, que desacelerou, mas ainda cresce 0,4% no segundo trimestre de 2025 e para a divulgação do Índice de Preços ao Produtor. Quer entender mais? Assista agora a análise econômica de setembro com Thiago Berriel, estrategista-chefe da BTG Asset. Bem-vindo mais uma vez, Berriel. Obrigado, Fernanda. Obrigado a todos. Prazer estar aqui. Obrigada a você. Berriel, o dólar fechou em queda na sexta-feira após a divulgação do payroll, que mostrou a criação das vagas bem abaixo do esperado, né? O dado também aumentou as apostas de que o Fed pode diminuir a taxa de juros dos Estados Unidos e também reforça uma preocupação em relação a uma desaceleração mais forte e até uma possível recessão nos Estados Unidos. Antes de você trazer um resumo para a gente, eu gostaria que você explicasse um pouquinho o porquê que esse dado do payroll ele é tão importante e também como que ele impacta na economia brasileira. Então, o dado payroll é muito importante por vários motivos. Um é assim, ele é um termômetro muito direto do mercado de trabalho nos Estados Unidos e o mercado de trabalho é um dos termômetros para a atividade. Mas mais especificamente o Fed, ele olha muito diretamente para o mercado de trabalho. Na função de reação do Fed, acho que tem duas coisas fundamentais e elas são meio isoladas, não é uma como determinante da outra, elas são importantes por si só. Uma é a inflação na meta, dois é a economia em pleno emprego. Então ele tem no mandato dele que olhar o mercado de trabalho. Isso é sempre, isso está lá, está na lei, então o Fed tem que olhar o mercado de trabalho. E o Fed mais recentemente ele foi vocal em relação a como é que ele reagiria no último FOMC, por exemplo. Ele dizia assim, olha, a gente tem um choque inflacionário que são as tarifas e é um risco, né? Em geral, um choque de tarifa ou de imposto, o Banco Central ele não reage diretamente a ele, porque é uma coisa, né, um on-off, uma vez só, que se dissipa no tempo. O Banco Central, em geral, ele reage aos efeitos secundários de um choque como esse, que é como esse aumento de imposto se transmite para outros preços, se transmite ao longo do tempo e impacta as expectativas de inflação. Então o Fed dizia assim, olha, eu não tenho nenhuma evidência de que esse choque vai se espalhar ou vai afetar as expectativas. Mas como o mercado de trabalho está equilibrado, falava assim, eu posso me dar o luxo de esperar para ver esse impacto. Eu não preciso, né, descartar isso como um choque temporário. Eu posso ver e acompanhar. O que a gente aprendeu desde o último FOMC é que esse mercado de trabalho não está tão equilibrado assim, está mais fraco do que ele mesmo supunha. Então ele não pode mais se dar ao luxo de esperar para ver o efeito da tarifa. Mais do que isso, quando você tem mais evidência de que a atividade não está bem, de que o mercado de trabalho está mais frouxo, o teu objetivo de ter o pleno emprego está mais longe, como o risco desse choque de tarifas se propagar na inflação, nas expectativas, é menor. Porque com atividade mais fraca, esses choques se propagam com menor probabilidade. Então, para o Fed ficou mais fácil. Ele vai iniciar um processo de corte em setembro e muito provavelmente vai ser um processo contínuo. Ele não vai ter aquelas paradinhas, né? Uma reunião sim, uma reunião não. Então, provavelmente nas próximas três reuniões esse ano, a gente vai ter cortes. Isso é muito importante para o mundo. Por quê? Porque a gente aprende que aquela história de excepcionalismo americano, em que a economia cresce muito, que o juro pode ser alto e ainda assim a economia cresce e gerava dois gaps em relação ao resto do mundo. Um gap de crescimento, dois, um gap de juros, o juro muito mais forte, que permitiu o dólar ficar muito forte. Esses dois componentes são mais fracos. Ele cresce menos em relação ao resto do mundo e os juros vai ser relativamente menor. É bom para moedas de resto do mundo, em especial para moedas emergentes como o Brasil. É uma fonte de pressão positiva. Bom, e o próximo FONC é ainda no mês de setembro, né, nos dias 16 e 17. Algum outro dado que os investidores devem acompanhar até essa próxima reunião? O principal, que eram os dados de atividade de mercado de trabalho, já foram. A gente tem mais um dado de inflação
que não deveria ser uma coisa que mude a rota. Acho muito improvável que a gente tenha um número de inflação que faça com que o Fed não corte em setembro. Acho improvável que mude. Ainda falando sobre o exterior, Berriel, na Europa a gente teve a divulgação do índice de preços ao consumidor lá. Também teve o PIB da zona do euro e algumas taxas ali de desemprego. Algum desses indicadores merece maior atenção dos investidores aqui no Brasil? Eu acho que frente à história que a gente está vendo de flexibilização da política monetária nos Estados Unidos, eu acho que esse é o fator principal. Eu acho que o resto, né, é um gigante se mexendo e provavelmente se mexendo, dando alguns passos. Acho que esse gigante eu acho que é a coisa mais relevante que a gente tem para economias emergentes em geral agora. Saindo um pouquinho então do cenário internacional e já entrando no Brasil, porque a última semana também foi bem movimentada para cá, né? Então, no Brasil, na última semana, a gente teve o índice de preços ao produtor, o PPI, que caiu 0,30% no mês de julho e acumulou uma deflação no ano, né? Esse dado, somado ao payroll, foi isso que sustentou o movimento do pregão na última sexta-feira em alta? De novo, eu acho que é mais esse movimento externo do que um detalhe de inflação aqui no Brasil. Aqui, no Brasil a gente tem uma melhora na inflação. Essa melhora tem muito a ver com o choque de tradables, né? Então, bens comercializáveis, câmbio mais favorável. Isso tem sido um vetor favorável de verdade na nossa inflação. O que a gente tem que ver é se esse processo inflacionário ele se sustenta para além dessa parte que depende mais do câmbio e vai de maneira sustentável na parte que depende mais da atividade, na parte de serviço, na parte de não comercializáveis. E aqui a gente tem duas alternativas. Um é que o choque, ou que essa evolução que depende da parte cambial e da parte de bens, se transmita na parte de serviço, ou que a gente tem uma desaceleração de atividade. A maneira sustentável de ver essa desinflação no Brasil nesse momento, eu acho que passa por uma desaceleração de atividade. Isso é mais importante do que os dados que dependem mais da evolução da inflação de produtos e do câmbio, apesar de ser um vento favorável também. O PIB brasileiro também registrou, né, um crescimento de 0,4% no segundo trimestre e atingiu ali o maior patamar da série histórica. Como que o mercado tende a interpretar esse resultado? E já juntando também que nos dias também 16 e 17 de setembro, a gente tem aqui o Copom. Acho que o número do PIB, quando você abre ele todo ali, ele não foi um número forte, mas foi um número um pouco menos fraco do que pelo menos a gente antecipava aqui. Poxa, ser menos fraco é bom. É bom, mas tem que entender que a gente está num processo de extremo aperto monetário e a gente precisa que essa atividade arrefeça para que a gente vislumbre um processo de flexibilização da política monetária sustentável. Então, o que a gente está de olho, na verdade, é no arrefecimento da atividade, para que a gente entre num processo de convergência de inflação para a meta, que permita a gente ir para níveis de juros normais, ou mais normais. Acho que esse número não é determinante para o Copom. Acho que o Copom está ainda num processo de stand-by, mas a evolução da atividade nos próximos meses vai ser crucial para que a gente tenha confiança que esse processo desinflacionário que está em curso é sustentável. E eu acho que é só com uma atividade mais fraca que a gente vai ter segurança para começar esse processo de corte de juros, provavelmente no início do ano que vem. Bom, e quais as expectativas, né, em relação à política monetária doméstica? Para essa agora, nada. Nada. Nenhuma piscadinha. Vai ficar parado, nem vai dizer que vai fazer nada. No médio prazo, eu acho que é fundamental a gente ver atividade, porque a atividade é que vai dar conforto que esse processo inflacionário é sustentável. Além da atividade, uma combinação de um câmbio mais apreciado e uma reancoragem adicional das expectativas, a trajetória das expectativas continuarem, pode fazer com que a gente sonhe num início de easing cycle ainda esse ano. Apesar de eu achar, pelos modelos, ainda improvável. E eu acho que a coisa mais importante ainda é a evolução da atividade do que um câmbio um pouquinho mais apreciado nessa altura do campeonato.
Bom, estaremos aqui para acompanhar então o resultado dos próximos meses. Estaremos. Obrigada, Beriel, por Obrigado. participar de mais uma análise econômica. Prazer. Obrigada. Nos vemos no próximo mês com os principais destaques do cenário nacional e internacional. E não esqueça de nos seguir no YouTube, LinkedIn e canal do WhatsApp para acompanhar todos os conteúdos da BTG Asset.